Gilgamesh, o rei semilendário de Uruk e sua importância histórica e cultural. Gilgamesh é uma das figuras mais fascinantes e complexas da antiguidade. Considerado um rei semilendário da cidade-estado suméria de Uruk, ele ocupa um espaço singular entre a história e o mito. Segundo a Lista Real Suméria, uma das fontes mais antigas sobre os governantes da Mesopotâmia, Gilgamesh teria sido o quinto rei da primeira dinastia de Uruk, reinando por um período de 126 anos. Embora este número seja simbólico e não histórico, os estudiosos situam seu reinado, de modo mais plausível, entre cerca de 2900 e 2350 a.C., período correspondente ao florescimento da civilização suméria. Sua figura, contudo, transcendeu o contexto histórico e se tornou um dos arquétipos mais duradouros da literatura e da reflexão humana sobre a vida, a morte e o sentido da existência. O contexto histórico: Uruk e a civilização suméria. A cidade de Uruk, localizada na região da Mesopotâmia meridional, atual sul do Iraque, foi uma das primeiras grandes cidades da história humana. Fundada por volta de 4000 a.C., Uruk foi o centro de importantes inovações tecnológicas, culturais e religiosas. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, criaram templos monumentais, os zigurates, e estabeleceram uma complexa organização social e política. O historiador Samuel Noah Kramer, um dos maiores especialistas em civilização suméria, observa que Uruk foi o berço da primeira civilização urbana do mundo e que Gilgamesh representa o ideal do rei sumério, poderoso, sábio e semidivino. De acordo com o arqueólogo e historiador Georges Roux, o nome de Gilgamesh aparece em inscrições reais posteriores, indicando que ele foi lembrado como um herói civilizador e construtor. Uruk, durante seu suposto reinado, teria se destacado pela construção de grandes muralhas, as quais, segundo a tradição, foram erguidas sob sua ordem e pela consolidação da realeza como uma instituição sagrada. Gilgamesh seria, portanto, não apenas um personagem lendário, mas também um símbolo da transição da liderança tribal para o poder monárquico centralizado. A historicidade de Gilgamesh. A existência real de Gilgamesh tem sido amplamente debatida por historiadores e assiriólogos. A Lista Real Suméria, descoberta em Nippur e datada do início do segundo milênio antes de Cristo, menciona Gilgamesh como rei de Uruk e filho de Lugalbanda, também considerado um rei semidivino. Essa lista mistura figuras históricas e míticas, o que torna difícil distinguir a realidade da lenda. No entanto, a menção de Gilgamesh em textos administrativos e inscrições independentes sugere que ele pode ter sido uma figura histórica real, posteriormente mitificada. O renomado assiriólogo Thorkild Jacobsen argumenta que, embora a lista inclua elementos fantásticos, ela preserva um núcleo histórico de governantes autênticos. Jacobsen afirma que Gilgamesh provavelmente foi um rei que governou em Uruk e que, após sua morte, foi divinizado e venerado como herói e deus protetor. Essa visão é reforçada por textos posteriores, como hinos e encantamentos, nos quais Gilgamesh é invocado como juiz dos mortos e intermediário entre os deuses e os homens. A Epopeia de Gilgamesh. Mito, poesia e filosofia. A principal fonte sobre a figura de Gilgamesh é a Epopeia de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias da humanidade. Compilada e fixada em escrita cuneiforme por volta do século XII a.C., a epopeia baseia-se em tradições muito mais antigas, que remontam ao terceiro milênio. As versões mais conhecidas foram descobertas nas bibliotecas de Nínive, pertencentes ao rei assírio Assurbanipal, e traduzidas por George Smith em 1872. Na epopeia, Gilgamesh é descrito como 2/3 divino e 1/3 humano, um herói poderoso e soberbo que governa Uruk com mão firme. Os deuses, para equilibrar sua força, criam Enkidu, um homem selvagem que se torna seu amigo e companheiro de aventuras. Juntos, enfrentam criaturas mitológicas como Humbaba, guardião da floresta dos cedros, e o touro celestial enviado pela deusa Ishtar. A morte de Enkidu marca o ponto central da narrativa.
levando Gilgamesh a uma jornada desesperada em busca da imortalidade. Ao final, ele compreende que a verdadeira permanência do homem está nas suas obras e na memória deixada aos que virão. Gilgamesh e o tema da imortalidade. O tema da imortalidade em Gilgamesh tem sido amplamente explorado por teólogos e historiadores da religião. Mircea Eliade, em O Sagrado e o Profano, 1957, interpreta a epopeia como uma das primeiras expressões do dilema humano diante da morte e da finitude. Para Eliade, Gilgamesh encarna a busca arquetípica por transcender a condição mortal, enfrentando o limite entre o divino e o humano. Da mesma forma, o historiador Henri Frankfurt observa que a epopeia reflete uma profunda consciência da temporalidade e da efemeridade da vida, uma característica marcante da espiritualidade mesopotâmica. Essa busca pela imortalidade também se manifesta na figura de Utnapishtim, o Noé mesopotâmico, sobrevivente do dilúvio. Quando Gilgamesh o encontra, ele aprende que a vida eterna é privilégio dos deuses e que o homem deve contentar-se com sua porção mortal. Essa reflexão antecipa, em muitos aspectos, questões existenciais presentes na filosofia posterior, como a aceitação da morte e o valor da memória e das realizações humanas. Interpretações modernas e legado. O impacto cultural de Gilgamesh ultrapassa o campo da história antiga. Desde o século XIX, com a redescoberta da epopeia, estudiosos e escritores têm visto na figura do rei de Uruk um símbolo da condição humana. Joseph Campbell, em O Herói de Mil Faces, 1949, identifica Gilgamesh como um dos primeiros exemplos do arquétipo do herói da jornada, cuja trajetória de autodescoberta e transformação influenciou mitos posteriores em diversas culturas. Segundo Campbell, a amizade entre Gilgamesh e Enkidu representa a integração entre o mundo civilizado e o natural, o racional e o instintivo. Os historiadores modernos, como Jeremy Black e Anthony Green, apontam que Gilgamesh também funcionou como uma figura cultual. Inscrições posteriores mostram que ele foi venerado como deus patrono de Uruk e que seu culto se manteve ativo até o final do período babilônico. Isso demonstra como a fronteira entre o rei histórico e o deus mitológico se dissolveu ao longo do tempo. Conclusão: Gilgamesh permanece como uma das figuras mais duradouras da memória humana. Ele representa o ponto de encontro entre a história e o mito, entre a realeza terrena e o ideal divino. Como rei, foi lembrado como construtor e organizador da vida urbana. Como herói, personificou a coragem e a busca pelo impossível. Como símbolo, tornou-se a imagem da condição humana diante da morte e do tempo. Através das análises de estudiosos como Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen, Andrew George e Mircea Eliade, compreendemos que Gilgamesh não é apenas um personagem da antiguidade, mas um espelho universal das inquietações humanas. Sua epopeia continua a ecoar, não apenas como o primeiro poema heróico da história, mas como uma meditação profunda sobre o que significa ser humano, viver, lutar, perder, buscar e, por fim, aceitar a própria mortalidade. Assim, o rei de Uruk, que talvez tenha existido há mais de 4 milênios, permanece vivo como símbolo da eterna aspiração do homem por glória, sabedoria e eternidade.